Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas, para ficar gravado aqui no vídeo, né, para a professora não parecer mal educada, já soltando matéria sem ter cumprimentado sequer os alunos. Bom, na aula passada, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre quem é o sujeito da relação jurídica. Então, na primeira aula, nós falamos um pouco sobre o que é o direito internacional, ou seja, do que é feito o direito internacional, do que é composto. Então, quando alguém diz, eu vou aplicar o direito internacional, vai aplicar uma norma de direito internacional. Quais são as normas de direito internacional? Os tratados, o costume, os princípios gerais. Quem se relaciona aplicando essas normas e fazendo relações jurídicas? Aí nós vimos na última aula quem são esses sujeitos do direito internacional. Então, nós vimos os estados, vimos as organizações internacionais. Esses dois são os sujeitos clássicos. O Estado, o sujeito primário, as organizações internacionais, o sujeito secundário. As organizações internacionais foram criadas a partir dos Estados. Então, a gente pode pensar sempre na ONU, por exemplo, que foi uma vontade dos Estados em criar essa organização internacional. Depois a gente estudou um pouco sobre o Estado. O que é o Estado do seu ponto de vista do direito internacional? A gente não vai estudar aqui os elementos do Estado que vocês vão estudar lá em Teoria Geral do Estado ou Ciência Política, conforme o nome lá agora que está na cadeia. Então, a gente falou um pouquinho sobre o reconhecimento do Estado. Aí a gente até debateu que alguns estados não têm o reconhecimento, mas isso não significa que o Estado não exista. Ou seja, o Brasil não reconhece Kosovo como um Estado soberano. Reconhece que Kosovo pertence à Sérvia, para a visão brasileira. O que isso significa? Significa que o Brasil não vai manter relações internacionais, relações diplomáticas com Kosovo. Não vai nunca poder fazer um tratado com Kosovo. Vai fazer o tratado com a Sérvia. Embora, na prática, isso vai cada vez mais perdendo força conforme o Estado vai ganhando mais notoriedade e o Brasil um dia, se precisar, por exemplo, se Kosovo vendesse uma mercadoria que o Brasil precisasse muito, talvez isso não fosse acontecer dessa forma. E aí depois nós falamos sobre a questão atinente envolvendo o Estado, a questão atinente ao Estado ter imunidade. O que significa um Estado ter imunidade de jurisdição e imunidade de execução? Então, nós temos um princípio geral, pessoal, que a gente falou sobre ele lá na aula 1, né, que deu aqui, claro. A gente falou lá na aula 1 um pouquinho sobre o direito internacional e os princípios que regem a visão brasileira do direito internacional. Dentre eles, o princípio da igualdade. O que significa esse princípio no âmbito do direito internacional? Significa que os estados todos, sob ponto de vista jurídico, gozam de igualdade. A gente pode tentar até trazer isso para o plano interno também. Não somos todos pessoas e todos iguais em termos de fazer um contrato, de ter capacidade para isso. Então, também aqui, no âmbito estatal, no âmbito internacional, essa ideia de igualdade prevalece nas relações jurídicas. Muito bem, então um Estado vai se relacionar com outro Estado, que pode ser, pessoal, essa relação pode se dar de diferentes formas, tá? Nessas relações, uma das formas de se relacionar é mandando agentes representantes. O que são esses agentes representantes desse Estado aqui? São os diplomatas. Então, esses diplomatas vão representar esse Estado aqui nesse Estado, por quê? Porque ele quer manter relações diplomáticas com o Estado, aqui o Estado A quer manter relações diplomáticas com o Estado B. Ele pode mandar diplomatas que fazem parte da carreira
tanto de embaixador, quanto aqui cônsul. Existe diferença? Existe, já vamos falar sobre isso, tá? Então, aqui nós temos... Então, os estados mandam agentes para essa representação. Esses agentes aqui gozam de imunidade. Imunidade. Nós já vamos falar sobre o que é essa imunidade. Ou seja, por que eles gozam de imunidade? Para que não haja... esses agentes estão aqui, ó. Vão vir aqui para o estado B. Então, eles vão... Qual é a diferença, a Carol me perguntou, entre a embaixada e o consulado? Na embaixada são tratados temas, assuntos de Estado. É representação do Estado. No consulado são tratados assuntos privados. Então, por exemplo, se um país vai ter relação, vamos supor, fazer um tratado comercial, isso pode ser uma questão de Estado, de exportação, e isso vai ser tratado na embaixada. Se se trata, por exemplo, eu quero um visto para os Estados Unidos, onde é que eu vou? No consulado dos Estados Unidos. Algum de vocês pode ter já viajado para o exterior e precisar de um visto para viajar. Ou se eu tenho um problema como brasileira, vamos supor, eu perco meu passaporte e estou viajando. Eu vou procurar o consulado brasileiro nesse lugar, porque o consulado atende os interesses privados dos nacionais e também das pessoas do estado B que querem manter alguma relação privada com o estado A. Por exemplo, alguém que quer entrar no estado A. Então, o visto. Se a gente for falar lá do... Agora eu falei do visto, falei do passaporte perdido. Aí, por exemplo, conforme o Brasil tenha mais ou menos relação com o Estado, aqui vamos supor que seja o Brasil, né? O B. Mas consulados e representações, ele vai ter interesse de ter lá. Por exemplo, nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, o Brasil tem uma embaixada, que é um embaixador brasileiro que fica em Washington, e tem vários consulados em várias cidades. Então, tem consulado em Nova York, tem consulado em Chicago, eu não sei todas as cidades. Tem Houston, tem consulado também. Por que tem um monte de consulado lá? Porque a comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos é bem grande. E aí demanda vários serviços dos consulados. Entre eles, por exemplo, registrar um filho. A gente pode registrar um filho no consulado brasileiro fora, para ele ter nacionalidade brasileira. Pode fazer um casamento no consulado. Fora essas documentações todas que podem ser úteis para o consulado servir os seus nacionais. E, em outra medida, poderia servir também, é que não há interesse tanto, né, gente? Vai servir também os americanos que estão lá, que queiram vir, por exemplo, visitar o Brasil. Então, ele poderia dar visto também, já que agora tiraram a reciprocidade. Exigir visto, pessoal, é uma prerrogativa do Estado. O Estado pode exigir ou não. O que é o visto? É uma autorização precária para ingressar num país. Precário. O que significa isso? Significa que pode chegar lá e o país disser assim, não te quer. Ou não. Isso ele pode fazer esse controle em qualquer momento. Tá? O controle das fronteiras conforme a legislação do próprio país. Então, ele que vai... É um ato de soberania, esse controle de fronteira. Soberania. Então, imaginem a situação de alguém que chega num país e é mandado de volta. Esse Estado está agindo contra o direito internacional? Não. Ele tem o direito de escolher. Eu vou direto. Estão recuperadas. 28 mortes foram registradas. Mas por que ele faria isso? Que não quer? Alguém tem um exemplo? Vários exemplos. Vários. Os brasileiros chegaram na Espanha, há uns anos atrás, chegaram lá e não, vocês querem vir aqui, diz que vem turistar? Não vem turistar nada.
vocês venham morar aqui, trabalhar aqui legalmente, podem mandar embora. Olha os Estados Unidos o que faz no muro, construção de muro e na fronteira. Precisa ter um motivo mais essa causa, por exemplo. Para ele mandar embora, ele alega que essa pessoa está agindo, tendo uma imigração ilegal. Porque a imigração seria para fins de turismo. Permitida, vamos supor. Para ingressar nos Estados Unidos, nem se fala, porque todos, para ingressar nos Estados Unidos, teriam que ter visto. Então, vamos supor que eu tenho um visto para passar férias nos Estados Unidos. E aí eu chego lá, o carinha lá da embaixada, do aeroporto, da fiscalização da fronteira, olha para mim e diz assim, quanto de dinheiro tu tem? É assim, né? Aí ele vê quanto a pessoa tem, olha para a cara da pessoa, que é bem assim. Não pensa que não é o que é. Aí ele vai e faz um diagnóstico, que ele acha, e aí ele, tá bem, faz. Outro ele disse, não, ele vai, fica ali na salinha. Aí ficou na salinha, já complica mais. Aí vai perguntar quanto que a pessoa tem de dinheiro, onde é qual hotel que vai ficar. Tu vai para onde? Ah, tu disse que tu veio passar as férias, vai passar as férias hoje. Cadê o hotel reservado? Cadê a passagem de volta? Aí isso aí tudo, ele começa a puxar. Que, não tem passagem de volta, ou vai ficar na casa de um amigo, não está muito bem, sei lá, ele acha pouco dinheiro para ficar o tempo. Então, infelizmente, o deslocamento, embora seja algo muito comum na humanidade há bastante tempo, no direito internacional hoje se estabeleceu a possibilidade dos estados fiscalizarem fronteiras. Então, o estado que decide quem é o seu nacional, ele que confere nacionalidade a alguém, a gente vai falar sobre isso depois, mais adiante, os apátridas, os nacionais, os refugiados, e gera, por outro lado, várias questões que levam à imigração, migrações, fluxos migratórios, e os estados, por outro lado, fecham fronteiras, estabelecem barreiras nesse sentido. Tá? Então, o estado lá, por exemplo, aí já vou falar da Espanha, já te dou a palavra. E aí e os brasileiros depois entraram com ação contra o estado da Espanha, para dizer que o estado da Espanha causou constrangimento ilegal. Já falo sobre isso. Não, aqui a senhora comentou que eles perguntam se já tem a passagem de volta. E eu viajei para fora do Brasil, foi a primeira coisa que me perguntaram se eu já tinha passagem de volta. Aí eu já tinha, daí eu visitei a passagem. Aí eu fui com a minha avó é idosa, que era um sonho dela conhecer, né, fora do Brasil. E perguntaram por que uma senhora idosa quer viajar. E a minha avó falou assim, eu quero ir para Disney. Não é? Só que ninguém entendeu, porque ela falou português, né? Daí, minha avó ainda me deu uma função. Até eu explicar o que ela tinha dito. Minha mãe chegava lá, bom dia, brasileiro. Parece ter sido divertido. Meu nome é engraçado, mas eu acho que a primeira coisa que eles Mas daí tem o controle das fronteiras. se já tinha passagem de volta. Passagem de volta, o hotel que vai ficar. Se vai ficar na casa do amigo, aí complica um pouquinho mais. Quem é um amigo? Às vezes o amigo já é imigrante legal, o cara não quer dizer. Entendeu? Tudo isso. Tem aquele programa, vocês já viram aquele aeroporto? É que ele parece mais até casos de tráfico internacional de drogas, né? Mas às vezes aparece o controle de fronteira de imigração também. Até o Brasil também faz. Principalmente com pessoas vindas da África. Como é que é positivo para a cocaína? Positivo para cocaína. Não, mas eu não sei de nada. Colocar. E aí acontece. Bom, mas então, pessoal, voltando, a gente tem então essa relação entre os estados, que são levadas pessoas que são os representantes do estado em determinado estado. Fora isso também, o próprio estado estrangeiro é uma pessoa jurídica de direito internacional e uma pessoa jurídica, se a gente for olhar lá no direito civil, quem já teve direito civil vai olhar que o direito é uma pessoa jurídica externa, né? É uma pessoa jurídica. Nesse caso que eu falei,
Vamos supor que esses brasileiros foram para a Espanha e, de fato, isso aconteceu. E a Espanha disse assim, não, vocês aqui não quero, já tem muito brasileiro aqui, legal, não quero vocês aqui. Essas pessoas se sentiram extremamente ofendidas. E aí voltaram, foram mandadas de volta. A gente vai estudar depois esse instituto de mandar de volta, que chama-se deportação, tá? Talvez muitos de vocês já devam ter ouvido falar no noticiário. Muito bem. Aí essa pessoa aqui pensou o seguinte, que desaforo que esse Estado estrangeiro me tratou daquela forma, naquela salinha, sem comida, por horas me fazendo pergunta, eu vou processar, porque aqui no Brasil tudo se processa, né? E aí, então, ele propõe uma ação contra o Estado estrangeiro no Brasil. O que vocês acham? Pode processar o Estado estrangeiro? Mas e aqui? O que representa o poder do Estado de processar? O que o Estado representa como poder soberano? O que significa ser um poder soberano? Ele tem autonomia, não autonomia só, mas ele tem... Peraí, não entendi a pergunta direito. Não, ele quer processar o Estado estrangeiro. A minha pergunta é, o que significa, se um Estado é soberano, o que significa essa soberania do ponto de vista interno? Quando a gente diz, eu tenho que resolver, significa que eu tenho que obedecer às leis do Estado, não é isso? As leis são obrigatórias, as decisões do Poder Judiciário são obrigatórias. Então, a gente pode pensar, e vocês vão estudar isso, eu não quero entrar nisso agora, tá, gente? Só quero falar, assim, de forma ampla para vocês entenderem. Mas a ideia de Estado é a ideia, um pouco lá, que foi cunhada há bastante tempo, a ideia dos 3 poderes, que a gente vota, né, inclusive. O poder executivo, que é o presidente da República, em termos da União, o poder legislativo, que é o Congresso Nacional, os nossos representantes para fazer as leis, em tese, tudo isso, né? E o poder judiciário, que vai fazer o quê? Julgar. Quando o poder judiciário, se a Carol diz assim, vou te processar, Daniela, por isso, eu tenho a escolha de dizer para ela assim, não, normalmente a gente diz, processa, que eu também tenho processo, não é assim? Aí todo mundo processa. Aí o que o juiz decidir, está decidido, não é isso? O que o juiz decidir, está decidido. O juiz representa o quê? O poder do Estado. Acima das pessoas. Então, por exemplo, o juiz decidiu que a Carol estava errada e me constrangeu e tem que pagar um dano moral de R$1.000. A Carol não pode dizer, não vou pagar. Se a Carol disser, não vou pagar, o que vai acontecer? O juiz vai dizer, vamos ver os bens da Carol. Porque se ela não paga por vontade própria, eu, juiz, tenho o poder de tirar os bens dela, o quanto for necessário, evidentemente, né? Para pagar a dívida dela, que ela está devendo. Então, para isso que vocês vão estudar aqui, todo esse processo, tem que entrar com processo, tem que ter defesa, como que faz isso tudo, eu tô simplificando, né, gente? Então, ela não quer pagar. Não pago. Aí o juiz vai dizer o seguinte, paga sim, tem 10 dias para pagar. Só pena de ver os bens. Aí ela não paga. Aí o juiz vai olhar a conta dela. Olha a conta da Carol aqui, ó. Tem dinheiro. Peguei o bem da Carol. Peguei o valor na conta dela. Ou vamos supor que não tenha nada na conta dela. Aí o juiz vai olhar os bens que ela tem. Mas a Carol tem um carro aqui, ó, no nome dela. Então eu vou determinar, que a gente não quer usar o juridiquês, mas talvez vocês já devem ter ouvido a penhora do bem. Mas para quem não ouviu, eu vou pegar o bem, vou vender num leilão, porque tem um procedimento, não posso pegar o bem, a justiça também não tem interesse. E com esse dinheiro aqui da venda, eu vou pagar a Daniela, que é a credora, que é quem tem o direito de receber. Quando o juiz faz isso, vocês não acham que o juiz ele tem um poder sobre a Carol?
Tem, não tem? Um poder, ela não pode dizer que ela não vai fazer. Então, quando um indivíduo vai processar um Estado estrangeiro, quem está aqui na figurinha de toga, ó, é o juiz brasileiro. O juiz brasileiro vai determinar que o Estado estrangeiro pague uma indenização. Mas aí fica estranho, né? O Estado estrangeiro pagando uma indenização, porque o juiz brasileiro manda, ele é soberano também. Ele não tinha que estar ali. Então, em razão disso, pessoal, em razão do princípio da igualdade, se firmou no âmbito internacional o princípio de que entre iguais não há soberania. Que tem ali, depois eu vou mostrar para vocês. Parem, não há império. Ou seja, entre iguais não há império. É uma expressão em latim que eu vou botar ali depois quando passar os slides. Então, entre iguais não há soberania. O Estado não pode ser processado no banco de poder, dentro de um juiz nacional. Outra coisa é lá nos tribunais internacionais, que o Estado queira participar, tudo, mas vir aqui e ser processado por um juiz nacional no outro país já é demais. Mas, então, nessa hipótese aqui, quero processar a Espanha. A Espanha vai fazer assim, ó. Não faço nada. Não quero ser processado, não aceito. Aí não tem nada que o juiz brasileiro possa fazer, porque goza de imunidade. Imunidade é essa impossibilidade de ser processado no Estado de outro país. Por quê? Porque os estados gozam dessa imunidade, porque senão, quando eu sou processado, significa que eu estou abaixo daquele poder. E se eu sou igual, eu não estou abaixo daquele poder? Muito bem. Só que aí, pessoal, esse estado estrangeiro aqui, a Espanha, que a gente está colocando, tem uma embaixada no Brasil. Fez a embaixada dela, mandou os representantes daqui também para cá, embaixador da Espanha. Aí colocou lá, a embaixada da Espanha fica lá em Brasília. Eu não sei se tem consulado, né? Tem em São Paulo, né? Normalmente os consulados são em São Paulo e as embaixadas em Brasília. Sempre as embaixadas. Tem o setor da embaixada, quem já foi para Brasília sabe que lá é tudo por setor. Aí tem o setor de embaixadas lá, com várias embaixadas em Brasília. E algumas têm consulado e embaixada. Pode ser que no mesmo prédio... Tem em Porto Alegre. Tem? Da Espanha, né? Tem. Eu acho que é na Dom Pedro, né? Às vezes eu passo ali, tem uma bandeirinha da Espanha. É, na Carlos Gomes. Eu já vi a bandeirinha da Espanha. Normalmente, esses consulados têm uma bandeirinha, pessoal, para identificar. E aí, então, a Espanha botou aqui um consulado em Porto Alegre. Vocês acham que quem que está prestando serviço de porteiro ali? Vocês acham que eles trouxeram? Não. Aí contrataram o seu João, brasileiro, para limpar a embaixada e trabalhar ali na portaria. Então, quem contratou? O Estado estrangeiro, Espanha. Que é quem está ali e tem também os seus funcionários. Que é o embaixador. Aqui é o consulado. O embaixador está lá em Brasília. Tá? Então, contratou aqui o seu João para ficar na portaria, pagando, né? Imagina trazer alguém para ficar na portaria. Não, ele trouxe. Contratou o seu João. Lá pelas tantas, ele pensou o seguinte: ai, seu João está incomodando, está faltando, vou mandar ele embora. Aí mandou o seu João embora. Aí o seu João disse: não, mas olha só, eu tenho trabalhado aqui horas extras, não ganhei, tenho ficado, final de semana não tenho, e 2 anos que eu não tiro férias. Aí a embaixada disse assim, os funcionários pela embaixada, que quem assinou a carteira foi o Estado, disse o seguinte: vai procurar os teus direitos. Eu sou Estado estrangeiro, vai procurar os seus direitos. Aí o seu João procurou vocês, como advogados trabalhistas, que já foram alunos da própria Maria Cláudia. Ainda não, mas serão. E aí vocês chegaram e disse: e agora? Quem é que tem que... Onde é que eu vou processar a Espanha para ganhar, sei lá, uma verba trabalhista de 10 mil reais? Vamos supor que tudo junto dê 10 mil reais.
tá? É um monte para o seu João, né? Agora, para a Espanha, nada. Mas para o seu João, um monte. Nada assim, né? Agora, assim, por outro lado, o seu João não vai poder ir lá na Espanha também que diário. Isso é inviável. Vai custar muito mais do que 10 mil reais. Agora, é uma tremenda injustiça com o seu João, não é? Então, os estados percebendo isso, que os estados estrangeiros vinham dizer assim, eu tenho imunidade, não vou pagar verbas trabalhistas. Aí mudou o entendimento e disse assim, nesse caso, não vejo igualdade. Por quê? Porque quando o estado estrangeiro está aqui e contrata com particular, ele não age como um estado, ele age como uma pessoa jurídica qualquer. Ele age como um contratante. Ele está agindo, fazendo um contrato privado. Então, nesse caso aqui, eu tenho que diferenciar atos de império de atos de gestão. Os atos de império, esses que eu falei aí, não vão entrar no meu país. Não vai entrar no meu país. Isso é fronteira, isso é ato de império. Esses gozam de imunidade ampla. Já os atos de gestão, não. O Estado aqui vai poder ser processado pelo seu João na Justiça do Trabalho. Vai a Justiça do Trabalho aqui, porque como é uma causa trabalhista, quem vai julgar vai ser a Justiça do Trabalho. E se fosse causa civil, seria na Justiça Federal, está lá no artigo 109 da Constituição. Então, o seu João vai entrar com ação contra o Estado, não tem imunidade. Resumindo, pessoal, a gente pode dizer que a imunidade do Estado é relativa de jurisdição hoje. Por quê? Porque diferencia atos de império e atos de gestão. Os atos de império ainda prevalece a ideia de imunidade. O Estado, então, goza dessa imunidade ampla, não pode, se ele não responder, ele primeiro é notificado, ele pode renunciar. Ele pode dizer assim, eu quero ser, vou provar que eu tenho razão. Eu aceito a imunidade. Então, o Estado estrangeiro pode vir, primeiro ele é notificado para saber se ele vai renunciar ou não. Tá? E aí, então, se ele não renunciar, o processo não vai à frente, esse aqui. Quando se referir a atos de império. Se referir a atos de gestão, o processo vai à frente. E pode sair uma condenação em favor do seu João de 10 mil reais. Só que aí, aqui, pessoal, então, essa é a imunidade de jurisdição. O que é imunidade de jurisdição? O que é jurisdição? Ser processado. Então, não ser imunidade significa estar imune. A ideia de imunidade é não sofrer. Quando a gente fala imunidade, eu estou com uma imunidade boa, significa que eu estou com uma defesa boa, significa que eu não vou sofrer algo. Então, imunidade de jurisdição aqui, eu não vou me submeter a uma jurisdição de outro país. E aí, pessoal, seu João ganhou lá 10 mil. O que acontece depois que a pessoa ganha, o juiz manda pagar? Só que o Estado estrangeiro vai dizer agora assim, não paga. E aí, como é que vai fazer para ir atrás? Aí vai acontecer um problema muito grave. Por quê? Porque os bens do Estado estrangeiro estão afetados ao serviço diplomático e gozam de imunidade também. Os bens do Estado estrangeiro que estejam a serviço da diplomacia gozam todos de imunidade. Então, é quase um ganhou, não levou. Claro que nesses aspectos, principalmente envolvendo relações de trabalho, pessoal, o que acontece muito é que o Estado fica constrangido em razão da sentença e acaba pagando voluntariamente. Se não, em relação à imunidade de execução, executar uma sentença, o que é execução? Depois vocês vão estudar isso lá em processo civil, tá? Mas executar é fazer a pessoa pagar, executar a ordem.
Normalmente, né? Antigamente são dois processos distintos, hoje é tudo junto. Mas como que é que funciona? Você sabe. Hã? O cumprimento de sentença, exatamente. Mas assim, eu quero dizer que você sabe, às vezes a sentença saiu, o que a sentença manda fazer? Aí a parte normalmente pode cumprir, né? Que é o nome que deveria ser normal, né? Mas se não cumprir, vai acontecer aquilo que eu falei, vai na atraso, bem, vista, aquilo, porque precisa executar, fazer valer aquela sentença. E aí, nesse ponto, a imunidade do Estado estrangeiro é ampla, porque seus bens são invioláveis. Salvo se eles não estiverem afetos ao serviço diplomático. Então, vamos para o nosso exemplo, que eu botei lá no material de vocês, e que era o dever de casa, digamos assim, que é um dever de casa super bom, gente, que é ver o filme Dama Dourada. Viram? Não viram? Tá no YouTube dublado. Mas tem que... Vale a pena, tá? Pessoal, assim, fora o filme trazer essa questão jurídica, o filme é muito bom mesmo, tá? Assim, muito bem construído. É uma família... Eu dando spoiler. Ah, não. Não, eu vou falar, vocês tinham que ter visto. Então, é uma família de judeus, tu viu, Júlia? Não. Eu vi faz muito tempo, daí eu lembro bastante. Tem um pintor famoso chamado Gustav Klimt. Talvez pelo nome vocês não lembram, mas se vocês virem as obras dele, vocês vão ver que ele tem, parece até uma colagem assim que ele faz. É muito bonito e virou assim um pouco popular essas obras dele. E essa família austríaca morava, a família judia, desculpa, morava na Áustria. Tu viu o filme? Ó, ainda tá saindo. E então morava na Áustria. E durante a guerra, vocês sabem o que aconteceu, né? A família foi interceptada lá pelos nazistas. Alguns acabaram morrendo e uma que era pequena e depois estava maior conseguiu fugir para os Estados Unidos, tá? Então são os primeiros refugiados que nós vamos estudar depois, refugiados por que eles saíram dali? Porque a vida deles estava ameaçada. Então já para a gente já construindo conceitos. E aí, pessoal, ela depois assim de um tempo ela vem a saber que uma das pinturas que ficava em cima da lareira da casa, eles eram ricos, muito ricos, a família, e a tia dela foi pintada. O nome do quadro é Dama Dourada, era a tia dela, foi pintada por esse autor, e vale milhões de dólares essa obra, e estava no museu austríaco. Então, os nazistas chegaram, envolve também a ideia de roubo de obras de arte, essa discussão que permeia a atuação nazista. E aí, pessoal, ela disse, não, esse quadro tá na minha casa. Eu me lembro, quando era pequena, do quadro na minha casa, eu quero o quadro de volta. Então, ela quer processar o quê? O Estado austríaco para buscar o quadro que é da tia dela. Quer dizer, o quadro é da família dela. A tia dela está pintada, é a Dama Dourada. Se vocês verem o quadro, vocês vão lembrar. Porque acho que ele já estampou caderno, coisa assim. É muito bonito. E aí, pessoal, ela resolve, então ela contrata esse advogado, que é aquele Lanterna Verde. Acho que vocês devem conhecer o autor, aquele bem famoso, né? E aí ela contrata ele para processar o Estado austríaco. E qual é a questão toda que envolve a nossa disciplina, que eu quero que vocês prestem atenção no filme? Que ela, para processar o Estado austríaco, em princípio, ela teria que ir lá na Áustria. Então, ela foi lá para processar lá. Só que eles exigiam um custo de $1 milhão para que ela acessasse a justiça. Então, aquilo ficou inviável para ela. E aí ela pensa em processar o Estado estrangeiro, onde? No Estado nacional dela. Será que ela pode processar a Áustria na Justiça de Nova York, em razão reivindicando a titularidade daquele quadro? Entendeu? Dou a resposta?
ou não? Do filme. Aí dou spoiler. Então é melhor vocês verem. Então, presta atenção nisso. E o que sai dali? Por que pode e por que não pode? Tá? Eu digo, afinal, pessoal? Não. Não, né? Tá. Então, não digo o que vai acontecer. Então, vocês olhem e na próxima aula a gente quer saber. Tá? Hã? Não, porque pode ser que não seja admitida a causa. Sabe? Porque é soberania. Então, como que foi levado e qual foi o pulo do gato para poder ou para não poder? Tá? Eu quero que vocês achem o pulo do gato, ou seja, qual foi o fundamento jurídico? Tá? Claro que é um pouco diferente, porque envolve a justiça americana, né? Mas o princípio do direito internacional é o mesmo. Lá também eles falam em imunidade de jurisdição. Eles estão falando em justiça de Estado. Eu vi uma série onde tem um carcereiro, né? Que foi condenado, mas no caso ele não cometeu aquele crime por onde ele foi condenado. E aí, então, ele vira advogado, mesmo preso. E isso pode, no caso? Pode. Aí, ok. Qual é o filme? É. Ah, e tá bem na... Eu não vi esse. Tá no top 10. Eu vi que tava no top 10. A série, mas só essa dúvida assim que eu fiquei. Sim, tu pode te formar, dependendo se a faculdade possibilita, por exemplo, online, e a jurisprudência decidiu que o estudo equivale ao trabalho, e inclusive é causa de remissão é diminuição, perdão, da pena, então tu pode estudar e daqui a pouco sair de lá advogado. Então, por exemplo, é uma outra opinião, porque, por exemplo, ele tem acho que pro penal, e ele já me respondeu que não. Mas ele pode fazer a faculdade lá, enquanto ele está na prisão. Hã? Pode atuar na prisão enquanto... Atuar enquanto ele está preso? Ele estava preso e ele atua, ele defende pessoas. Aí ele vai... Porque ele tem uma licença da... aí ele vai ter que pedir para o juiz da vara de execução penal. Professora, uma coisa... Hã? A colega tá falando aí da série da Netflix? Isso. Tá. For Life, né? Isso. Eu até vi, nem acreditei naquilo, mas não sei se é possível. Eu não vi a série, mas eu vi outro filme que eu falei para vocês, eu vi, depois eu comento. O das rosas aqui. Das flores. Das rosas, flores é o que a gente confunde. E, pois é, esse aí, mas em tese, se o juiz da vara de execução penal permitisse, ele poderia. Mas ele teria que ter uma permissão especial. Não, senhora, ele vai para as audiências e depois volta para a cadeia, para a cela. Mas eu não tenho notícia no Brasil disso acontecer. Pois é. Tá? Pois, quem sabe? Hoje, depois tem a prisão domiciliar. Hã? O juiz poderia botar nesse sentido também, fazer uma prisão, né, o regime especial, nesse sentido, tá? Mas não é a minha especialidade execução penal. Não trabalho em execução penal há muitos anos. Hã? Não, eu ia fazer uma pergunta referente ao outro filme. E se por acaso for entendido que a obra não é só um patrimônio nacional, mas eles dizem, né, que é um patrimônio que interessa a alça para ficar exposto, porque fica no museu, não está impedido de ver, tudo isso tem no filme também, esse argumento. Ainda mais, eles colocam isso também, ela quer o quadro para ela, então ela está tirando do museu, que todo mundo pode ver o quadro para ficar com ela. Querem saber onde está o quadro hoje? Está em Nova York. Contou! Eu chutei. Não, a senhora tinha dito não. Eu tinha dito. Mas eu Peguei. eu tinha recordado. Já tinha falado. Então tá. Então, pessoal, com isso a gente pode ver que o Estado ele ainda goza de imunidade também de execução. Muito bem. Além dessa imunidade do Estado, depois eu vou passar os PowerPoint assim, mas eu quero dar uma explicação geral com quadro, assim eu gosto. E aí, mas eu vou voltar, fazer que nem a gente vai falando assim e depois eu vou explicando, tá?
E além disso, pessoal, pensem a situação de vir aqui trabalhar com o seu João, vieram os funcionários lá do alto escalão da Expor. Aí, esses funcionários aqui são representantes do Estado, tá? Esse direito aqui, quando a gente fala de embaixada, né, aqui é consulado, mas eles foram para a embaixada também. Então, nós temos aqui os diplomatas e os cônsuls. Cônsuls, o plural de cônsul, né? Então, esses diplomatas aqui vão trabalhar na embaixada. E esses aqui, esses funcionários, vão trabalhar no consulado. A embaixada goza de mais prestígio do que o consulado. Por quê? Porque representa os interesses do Estado. É como se fosse aqui o mensageiro do rei, antigamente, tá? Então, tá falando em nome do rei, em nome do Estado. Esses aqui estão aqui para prestar um auxílio para quem? Para as pessoas aqui, para a galera que está ali, os súditos, né? Então, são funcionários de consulado, interesse privado, diplomacia, embaixador, embaixatriz, interesse do Estado, representante do rei. Então, esses aqui gozam de uma imunidade o quê? Também. Imagina se alguém vai processar o representante do rei. No costume internacional, isso não podia. Eles tinham que gozar, porque imagina que a situação, até um Estado estrangeiro pudesse perseguir algum representante do rei, representante do Estado, outro que tivesse lá. Então, esses sujeitos aqui gozam também de imunidades, chamadas de imunidades diplomáticas. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez, olha aquele carro lá de placa azul, da embaixada. Ou, esse sujeito é embaixador. Ou, às vezes, o cara é pego lá na Blitz. Esse é embaixador. Né? Alguma coisa assim. Sai na mídia. E esse sujeito aqui são os funcionários do consulado. Gozam de imunidades mais restritas, porque não são tão importantes como os representantes da embaixada. Então, essas são as imunidades consulares. E aí, depois a gente vai ver, então, a extensão dessas imunidades para essas pessoas também. Tá bem? Eu vou compartilhar agora a minha tela. E aí, a gente vai falando sobre isso ao longo. Pessoa. Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Compartilhar aqui. Então, primeiro eu ligo ali. Né? Não tinha ligado. Agora, eu vi, pessoal, de aquele filme da Ilha das Rosas, bem bacana, um filme muito legal, depois de vocês verem. Não tá ali no nosso material, porque foi sugestão do aluno, eu vou depois botar. Então, vamos lá, pessoal. Nós falamos, então, das imunidades. E eu não falei sobre outro tipo de imunidade. Muito bem, faltou uma imunidade que a gente não falou. O pessoal aqui não está vendo até. Mas já compartilhe, pessoal, aí. Muito bem, os estados têm imunidade de jurisdição. Então, aqui... Então, nós vimos as imunidades. Deixa eu compartilhar a tela com o pessoal aqui. Pronto. Não ficou escuro? Não, já deu. Então, vejam, aqui, ó, pessoal, nós falamos sobre isso, ó. Então, a imunidade, hoje, de jurisdição do Estado, ela é relativa porque ela diferencia atos de império de atos de gestão. Então, ali está aquele princípio que eu falei para vocês, ó, par impar, não habet império. Entre iguais, pares, não há império. Então, a ideia é de que um Estado não poderia ser processado
dentro dos tribunais de outro estado. Mas isso muda com uma decisão do STF no Brasil, mas também aplica, esse princípio mudou no direito internacional como um todo. Então, em causas trabalhistas que versem sobre atos de gestão, por exemplo, contratar alguém, não há imunidade de Estado, não há imunidade para o Estado estrangeiro. No entanto, pessoal, quanto à execução, essa imunidade é absoluta. Inclusive, pessoal, quando se trata de regras de jus cogens internacional, por exemplo, aqui tem um caso para mostrar para vocês que não é um entendimento do Brasil, mas sim um entendimento do direito internacional. Esse caso Ferrini foi julgado pela Corte Internacional de Justiça, que fica lá em Haia, a gente vai estudar a corte depois, e essa corte vai dizer o seguinte, olha, a Itália processou a Alemanha em razão de danos causados pela invasão alemã nazista na Itália. E causou ali violações graves dos direitos humanos e ela foi processada. E a Alemanha disse, não. E a Itália continuou e processou. Aí a Alemanha queria ir atrás a Itália queria ir atrás dos bens da Alemanha. Diz assim, não, mas olha aqui, ó, as pessoas precisam ser indenizadas. Dizimou famílias. E aí a corte disse, não, mas para executar isso, os bens da Alemanha que estão na Itália têm inviolabilidade, não podem ser pegos. Quem sabe no futuro? A não ser, pessoal, que haja algum bem que não esteja afetado, não esteja destinado ao serviço diplomático. Então, goza o Estado, pessoal, de imunidade. A gente já vai falar sobre isso mais. Tá? Ele pode renunciar à imunidade, está aqui no material de vocês, ele vai ser notificado se ele quiser renunciar. Tá? E onde vai ser processado o Estado estrangeiro? Eu falei um pouquinho sobre isso. Vai ser processado na Justiça Federal com recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Isso aqui, pessoal, é mais para ficar no material de vocês, que a gente está no segundo semestre. Então, muito dessas de recurso, coisa, eu sei que vocês não tiveram ainda. Mas eu quero deixar como esse material, vocês vão ter esse material para estudar lá para a prova da OAB depois, e para estudar para concurso, quem quiser fazer concurso, o material de vocês vai estar super completo. Então, aqui fala um pouquinho qual é o recurso com a Bíblia, com quem é que julgaria o Estado estrangeiro. Isso aqui eu não vou pedir para vocês de forma nenhuma nas provas ou conteúdo, tá? E aqui vai na Justiça do Trabalho também. E as organizações internacionais, pessoal, gozariam elas também de imunidade? Por exemplo, processar a ONU, processar a FAO. A FAO é o braço da ONU lá para a agricultura. Processar a Unicef, agora a OMS. Eu acho que por eles para serem substitutos, eu acho que sim. Aí que tá. Deveria ser, né? São derivados, né? Nesse sentido, mas não. Porque como o Estado aceita fazer parte da organização por um tratado, esse tratado já vai dizer que o Estado está abrindo mão de processar a própria organização. Então, quando ele entra numa organização internacional, ele já entra dizendo, ok, essa organização tem imunidade. Então, normalmente, o tratado da organização internacional já confere a ela imunidade. Mas então, quando eu entro... Por exemplo, o Estado. Quando eu entro na organização que eu reconheço que ela tem imunidade. Se eu não fizer parte dela... Mas aí, mesmo assim, hoje o entendimento que prevalece é que é absoluta a imunidade das organizações internacionais quando elas se relacionam com o país. Por exemplo, até mesmo nas causas trabalhistas. Pode ser que no futuro isso mude, a gente tem que ficar atento aí na jurisprudência, mas por enquanto é essa. Tá? E os representantes, a gente viu lá que os diplomatas têm imunidades, que representavam o rei. Os cônsuls representavam lá também funcionários do Estado. E os representantes das organizações internacionais, será que eles gozam também de imunidades? Tem até tem até um carteira de funcionário da ONU.
Mas o caso mais emblemático, pessoal, e eu gosto de trazer os casos que a gente depois guarda com os casos, né? Foi um sujeito super conhecido aí na Segunda Guerra por ter salvo vários judeus da morte. Esse Conde Bernadotte, o nome dele. E ele teve uma atuação muito forte ali na Segunda Guerra, foi reconhecido, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, etc. E aí, logo depois da guerra, vem a criação do Estado de Israel, em 1948, com a intermediação da ONU. Lembra, a ONU pensou, o que a ONU foi criada para quê? Para paz, segurança. Então, vamos evitar a guerra ali. Estão criando lá o Estado de Israel, os palestinos não querem. Isso até hoje, né, gente? O conflito permanece, assim, nessa tensão. E aí, então, ele foi convidado para ir em nome da ONU lá tentar um acordo de paz. Quando ele chega, uma das coisas que ele defende é a desmilitarização de Jerusalém, que é um lugar sagrado para várias religiões. Eu não fui a Jerusalém, não conheço, mas ali é um lugar que tem uma representatividade cultural e religiosa muito grande, tanto para o povo judeu como para o povo muçulmano. E só que, pessoal, naquela tensão existiam grupos terroristas que eram ali de formação, por exemplo, dos dois lados, mas um de formação da extrema-direita de Israel, que era contrária a essa tentativa de paz, aqui tudo é Israel, tudo que manda. E esse grupo, chamado de Gangue Stern, lá do H Stern, né, estrela em hebraico, e que era, inclusive, desse agora que foi destituído de primeiro-ministro, mas até há pouco tempo era primeiro-ministro lá em Israel. E ele teria assassinado o tal do Conde Bernadotte lá em Israel. Isso foi uma comoção enorme. Aqui até botei aqui os jornais da época. Só que a ONU demandou de Israel, olha aqui, esse aqui é meu representante. Como que meu representante vem a ser aqui demandado? E aí, pessoal, ela entra, tá, com uma ação judicial na Corte Internacional de Justiça. Aqui, na Corte Internacional de Justiça, e diz o seguinte, organização, porque até então, pessoal, a gente já estudou aqui, mas a ideia de criar organizações internacionais como sujeitos de direito era nova, porque antes só diziam que o Estado eram pessoas de direito no sentido de ser sujeito. Aí ela perguntou lá para a corte, eu sou um sujeito de direito internacional que goza de atuação no âmbito internacional ou só uma representação de Estado? Aí a corte disse, não, tu é um sujeito realmente de relação internacional, de direito internacional. E os meus representantes gozam de imunidades? Aí a corte disse, não, os teus representantes também gozam de imunidades. E o Estado estrangeiro pode ser processado em razão de que não obedeceu essas imunidades e não protegeu o sujeito lá? Sim, pode. E aí pagou uma indenização lá no valor de $54 mil e alguns trocados. Claro que não é nada, né, pessoal? A gente pensar que uma pessoa foi assassinada valer 54 mil, mas era a importância de estabelecer a importância da ONU, de representantes também das organizações internacionais terem imunidades. E aqui algumas aplicações, pessoal, dessas imunidades. Por exemplo, responsabilidade civil envolvendo um acidente de trânsito com o carro da embaixada. Isso, quando eu digo a jurisprudência, o que eu estou dizendo? Os tribunais brasileiros, que as pessoas tentaram processar o Estado estrangeiro, disseram, não, para isso não tem imunidade. Se fez dano, tem que pagar. E o submarino lá, alemão, que
que alvejou vários barcos de pesca brasileiros na costa brasileira durante a guerra. Isso é ato de gestão ou ato de império? Isso é ato de gestão ou ato de império? O submarino está lá, estamos em guerra. O que vocês acham? Acho que é de império. De império, está em guerra. Então, para isso, apesar de ter causado um dano enorme, né? Ter alvejado os barcos pesqueiros brasileiros, é ato de império. Aí, esse outro caso aqui, pessoal. Veio 2 argentinos aqui no Brasil, botaram a mala ali no aeroporto, que é administrado pela Infraero, que é uma empresa pública brasileira. Agora é privado, né? Se vocês forem olhar, esses aeroportos são tudo privados. Mas vim aqui, aí botaram a mala ali, a mala roubaram, avarias, etc. Eles não, vão processar o Estado brasileiro, essa empresa brasileira aí, lá na Argentina, porque a gente voltou para a Argentina. Aí a empresa brasileira, não, isso é ato de império. Vocês acham que é ato de império ou de gestão? Gestão, porque é receber mala para guardar, né? Fiz um contrato para guardar a mala, né? E aí a gente vai para as imunidades diplomáticas. Então a gente viu amplamente as imunidades do Estado. Agora vamos ver a imunidade, pessoal, dos sujeitos, das pessoas. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo. O que vocês acham hoje? Né? A gente pode até pegar um cafezinho ali. Hã? Então, vou fazer o seguinte só. Pessoal do... Ah, não sei o que eu fiz aqui. Vamos fazer a chamada aqui no bate-papo. Tá, pessoal? Vou botar aqui. E vocês do online colocam e eu vou colocando aqui, vocês estão aqui, tá bem? Então, Júlia. Sim, né? Caroline. Não, eu sempre pergunto e sempre erro. Cunha. Viu como eu sei? Devia falar. Douglas Filgueiras. Assim, né? Bruna. Glauber, né? É Glauber, né? Ah, Glauber. Tá. Uma nota. Hã? Eduarda. Tu me incomoda, não é? Nem me lembro. Eduarda? Com S, né? Então tá, pessoal. Nós vamos fazer um intervalo aqui, tá, pessoal do online? Deixa eu pausar. Não, não é pausar o compartilhamento. Eu queria pausar a gravação, mas não tem como. Não tá aparecendo aqui para mim. Prof, Diga. eu preciso de uma luz sua. Né, lanterna? Retomando a gravação, pessoal. Vamos ver se é isso. Que não. Gravando. Oi? Eu queria te perguntar uma coisa, não tem nada a ver com a aula, mas eu queria te perguntar. Uhum. É bom dar uma mudada, sim. Não, é que eu tenho muito costume de tomar chimarrão. Queria saber se pode trazer para aula ou não. Por mim, acho que pode. Pode. Eu jurava que tinha alguma coisa a ver com direito. Eu também. No começo. Não, falei que não tinha nada. Pode sim, traz aqui. Pode ficar ficando no teu quadrado aí, né? Bom, pessoal, não tá aparecendo aqui. O que que eu vou fazer? Deixa eu tirar isso aqui, que eu acho que isso aqui me desconfigura tudo.
Pois é. Tá. Ó, agora apareci. Agora vamos ver. Eu não sei o que acontece com esse cabo aqui. Cada vez que eu coloco o cabo, o cabo. Não. Não. Tá, vamos lá então, pessoal. Hoje ainda para variar, eu não trouxe o carregador do celular e já está com pouca bateria. O celular não, o computador. Vamos lá. Então, continuando aqui, né, pessoal? Vamos ver agora se apareceu. Continua aparecendo? Sim. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, a gente está vendo aqui as imunidades diplomáticas agora. Tem 3 perguntas no bate-papo, tá? Deu. Então, a gente está vendo essas imunidades diplomáticas. Espera aí, deixa eu botar isso aqui do lado. E aqui assim. Pronto. Pera. Não foi? Aí o pessoal daí enxerga melhor aqui. Então, pessoal, qual é o fundamento de ter essa imunidade para esses representantes do Estado que a gente viu, esses diplomatas? E da própria embaixada ser lugar de imunidade. Aí eu já faço referência ao segundo filme que está lá para indicado para vocês. Qual é? O Argo. Argo também é um filme super famoso do Ben Affleck e retrata a invasão à embaixada americana em Teherã. Então, Prof, não achei esse filme no Netflix mais. não tá. Acho que eles tiraram. Não, eu procurei todos os filmes que a senhora indicou. Você tem que procurar esse filme, porque esse filme, assim, ó, pessoal, não é porque eu tô indicando, não. Mas os filmes que estão ali na nossa disciplina são todos top, assim, ó. Sabe? E esse Argo, vê se tu não acha no YouTube, de repente, porque o Dama, às vezes, achando, consegue de alguém, né? Vê algum jeito de tentar achar o filme. Esse Argo foi um filme que ganhou o Oscar, inclusive, né? E ele é do Ben Affleck e fala da imunidade da embaixada e da residência, pessoal, do embaixador. Por que a imunidade é ampla nesse sentido? O Glauber ficou escondido atrás da Carol. Eu não enxergo. Dá? Hein, Glauber? Fica escondidinho aí. E o pessoal do online vem para aula presencial para a gente se conhecer e tudo. Então, o Eduardo Machado que está online. Só um parênteses. A senhora que dá aula, o que a senhora tem visto, assim, desculpa atrapalhar, a interação é maior com o online ou no presencial? No presencial, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu acho que teve alguns que, por exemplo, eu sempre vi nas presenciais, o Douglas também, né? Teve alguns que não vieram mais, só vieram na tudo bem, né? Tudo bem, Eduardo? Não, Quando parar de chover, eu vou na presencial. Oi? Quando parar de chover, eu vou na presencial. Não, tá chovendo hoje. Ô, Lucas, menos, que hoje não tá chovendo. Prof, o filme Argo tem no YouTube, mas a bagatela de R$ 7,90. Se o filme é bom, eu pago para assistir. O filme é muito bom, mas de repente tu não pode ver outros meios, de repente. Pesquisar um pouquinho, não é? Mas a gente Ben Affleck vale o R$ 7,90. tem os direitos autorais, então Bom, o filme está indicado, tá? Vocês podem achar uma forma de ver, pedir emprestado para o vizinho, ou se vocês quiserem se quiserem pagar um filme que vale a pena, tá? É menos que um ingresso do cinema, vale a pena. Nesse sentido, vale a pena. E o filme trata, pessoal, justamente da imunidade do lugar. Por que o lugar, a embaixada, não pode sofrer nenhuma invasão, nenhum... Eu ia te fazer essa pergunta antes, mas agora faz mais sentido. Teve uma série que eu vi que a moça era russa. E aí os policiais eles estavam indo atrás dela e ela foi para a embaixada russa.
e porque lá eles não poderiam pegar ela ou não poderiam atacar, e ela saiu pelo carro da embaixada russa. Procede. Vocês devem ter visto aquela notícia que a gente vai falar aqui depois, quando a gente falar em asilo político, lá adiante, mas do Julian Assange, que ficou durante 8 anos na Embaixada do Equador em Londres. E a polícia de Londres não podia entrar na embaixada, porque a embaixada é inviolável. Então, a embaixada é inviolável para garantir justamente que essa função do Estado possa acontecer. Então, isso se baseou, pessoal, num costume. Porque, assim, ó, qual é a garantia que o Estado tem de mandar os seus agentes e ter uma embaixada se daqui a pouco a polícia pode invadir? A polícia, eu digo porque a polícia representa o poder do Estado, né? No sentido de força física. Mas poder invadir, alguém entrar. Então, em razão disso, a embaixada goza de imunidade, inviolabilidade, para falar a palavra mais específica. Então, não pode entrar na embaixada, a não ser com autorização do Estado estrangeiro, do embaixador que representa esse Estado estrangeiro. E o motivo disso, pessoal, é em razão da teoria do interesse da função, ou seja, em razão da função que a embaixada representa. Aquilo que eu lembro que eu falei, assim, brincando, são representantes do rei, aqui é um lugar que é o rei, representa o rei, tem um pouco a ver disso. Então, tinha essa comita gente, ou seja, essa gentileza, esse costume de tratar esse cidadão nesse sentido. O Estado que envia os agentes diplomáticos, o que envia, chama-se Estado acreditante. E o Estado que recebe, o Estado acreditado. Então, vamos supor, do ponto de vista aqui desses funcionários da Espanha que a gente viu agora, né, que estão no Brasil, o Brasil é o Estado acreditado e o Estado estrangeiro seria o Estado acreditante. Nós damos um nome para esse direito de mandar representantes e receber representantes. Agora o pozinho da canela pegou toda a minha garganta. O que envia, caso, é quem é o acreditante. É o acreditante, tá? Que vai ser sob o ponto de vista de quem recebe o Estado estrangeiro, né? E esse direito chama-se direito de legação. Então, de enviar e de não enviar, de enviar representantes. Legação com L, tá ali no nosso material. Pessoal, o Brasil, no caso, se alguém quiser ser diplomata, vocês estão na faculdade, podem fazer a faculdade, muitos diplomatas fazem a faculdade de Direito e depois vão ser diplomatas. Vocês aqui podem se tornar diplomatas brasileiros. No caso do Brasil, para ser diplomata, tem que fazer a carreira lá do Rio Branco, no Itamaraty, e aí tem que passar num concurso público, que é bem difícil, né? Conhecido concurso nesse sentido, mas não é impossível. Vocês vão estudar, vão ir adiante nesse sentido. Mas para ser embaixador, então, para fazer a carreira diplomática no Brasil, precisa passar por essa prova do Instituto Rio Branco. Cobra bastante história, cobra bastante português, direito também, várias disciplinas, né? E já tem que a pessoa tem que ser formada numa faculdade. E aí, pessoal, mas para ser embaixador no Brasil, no exterior, não precisa ser diplomata de carreira. O que significa diplomata de carreira? Alguém que passou pelo Instituto Rio Branco. Tanto é que agora, recentemente, estava se discutindo o Crivella ir para a Embaixada da África do Sul. O Crivella, que não é diplomata de carreira, político, bispo, ir para lá. Quem se cogitou, no passado recente, o filho do presidente. E o filho do presidente ir para a Embaixada dos Estados Unidos. O que precisa? Demonstrar que a pessoa teria um conhecimento, altura, experiência, porque normalmente o embaixador é o último estágio de toda a carreira de diplomacia, né, pessoal? Então, quem vem a ser o diplomata normalmente é uma pessoa mais velha, com mais experiência. Quando se nomeia também ex-presidentes da República, é comum também em razão
do cargo que exerceu. Então, aí vem ser... Fala, Marlova. Professora, só uma curiosidade. Acho que foi essa semana, né, que teve a formatura dos novos diplomatas pelo Instituto Rio Branco, e eles resolveram homenagear um diplomata que foi morto pela ditadura militar, e a formatura teve que ser feita às escondidas, né, porque a princípio teria que a presença do presidente, mas, né, como ele é um admirador, né, do regime militar, eles não puderam fazer nada, assim, só algo bem simples para não espalhar muita notícia, assim, né? Só uma curiosidade. Ah, que joia! Sempre interessante a gente trazer, dividir conhecimento, né, gente? Então, pessoal, o diplomata, o embaixador, ele é indicado, tá, pelo presidente da República e ele precisa de aprovação do Senado Federal. Até na época que indicaram, até depois retiraram a indicação do Eduardo Bolsonaro, porque ele não iria passar no Senado e poderia ser um vexame o nome dele ser recusado. E no país que vai receber ele, vocês acham que precisa ser aprovado? Os Estados Unidos precisa aprovar? Precisa em tese, tá, gente? Mas assim, ó, não precisa aprovar, não vai provar o alto saber como diplomata, a qualidade dele como diplomata, tá? Isso não. O que o país que recebe vai fazer é simplesmente dizer que concorda ou entende que aquela pessoa é uma pessoa não grata. Uma pessoa que, de certa forma, causa repulsa naquele país. E ela só vai fazer isso se houver fatos graves imputando algo àquele indivíduo. Por exemplo, vamos supor que aquele indivíduo já seja uma pessoa condenada naquele país. Ou represente algo que seja, de alguma forma, traga um sentimento ruim para o país, as ideias. É muito raro, tá? Mas nunca vai fazer um juízo de competência. Ah, ele é bom ou ele não é bom embaixador aqui no nosso país. Tanto é que muitos embaixadores em ditaduras são filhos de presidente. Na Guiné, por exemplo, isso acontece. Quem é o embaixador? Os parentes lá do sujeito, tá? Então, quando o Estado acreditado, então ele vai dar uma declaração formal de que ele aceita. Quando ele dá essa declaração, o que ele está dizendo? Eu vou respeitar as imunidades desse sujeito. Eu não vou processar ele, eu não vou condenar ele, eu não vou de nenhuma forma, é quase assim, eu não vou tocar nele, intangibilidade. Tá? Ele vai ficar aqui, eu representando o rei. Tá? Não vou chegar nele. Agora, se ele, porventura, faz algo extremamente grave no meu país, eu posso declarar ele uma persona não grata. Mas ainda assim eu não vou poder processar. Eu vou avisar o país de origem dele, para que o país de origem dele tire ele do meu país. Mas eu não posso processar, porque vige as imunidades, como a gente viu. Então, nós temos, pessoal, o local das embaixadas e também os embaixadores, os diplomatas, os chefes de Estado, o presidente também gosta de mais ampla imunidade, o vice-presidente também, com imunidade nesse sentido. Não pode entrar, não pode ser processado, não pode ser compelido a ser testemunha, não pode ser processado por qualquer crime. Ai, mas o fulano veio aqui e matou uma pessoa. Não pode ser processado. Mas o que acontece com ele? O estado de origem vai declarar persona não grata. O estado que ele está, né, prestando, pode declarar persona não grata e vai dizer para o estado lá acreditante, a gente não quer mais esse indivíduo aqui. Mas ele não pode ser processado no estado em que ele está prestando serviço. Por nada. É o estado nacional dele não deveria... Isso, o estado nacional dele pode processar ele. Tanto que vocês já tiveram direito penal, não tiveram? Acho que todo mundo logo no início já tem direito penal. Lá no artigo 7º da lei penal, tá o caso de extraterritorialidade da aplicação da lei penal das pessoas que estão a serviço do Brasil no exterior. Então, poderia uma pessoa... e vai ser processada aqui, pelo menos em tese, tá?
E não sofre imposto de importação, não paga imposto, não paga, a embaixada não paga IPTU, tá? Não paga nada disso, não tem imposto, não tem crime, não é cometido. O embaixador não precisa, se ele quiser, eu quero colaborar com a justiça, vou lá ser testemunha, se ele quiser, mas ele não pode ser compelido. Vocês sabem que ser testemunha não é uma faculdade, eu vou ser testemunha. Não, o juiz manda e a gente tem que obedecer, ser testemunha. Então, o embaixador, o diplomata de carreira não vai poder, a não ser serviços específicos. O que são serviços específicos? Ele vai pagar uma custa, né? Então, uma taxa, uma tarifa, algo que, de alguma forma, importe a prestação de um serviço. E mais, pessoal, a família do embaixador também não. Por quê? Para que não haja uma perseguição da mulher dele, para que não haja uma perseguição dos filhos. Então, são mais altas imunidades nesse sentido. E essa imunidade, pessoal, ela se baseou, como eu disse, na ideia de um costume internacional. Isso aí fazia parte da ideia, representantes do rei, representantes de estados em que esse poder era sobrelevado. E com o tempo, pensou o seguinte, não, vamos escrever essa imunidade, vamos fazer um tratado disso. E aí saiu esse tratado aqui, que é a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Já botei o decreto aqui, que internalizou o tratado. O tratado é lei no Brasil. Lembra? A gente falou lei ordinária? Então, aqui, está dizendo bem claramente, o Estado acreditante e o chefe da missão, que é o diplomata, o embaixador, quem está representando esse Estado, está isento de todos os impostos, taxas municipais, todos, tá? Impostos, mesmo de importação. Então, ele quer trazer lá todas as coisas dele para cá. Vai trazer e não vai pagar imposto. Quer comprar uma geladeira lá dos Estados Unidos, que é toda automática. Vai comprar, trazer e não vai pagar imposto. Por isso que às vezes os embaixadores trazem carro importado, né? Às vezes trazem. Aí, claro, né? Tem uns ainda que trazem, não pagam imposto e depois vendem, né? Aí é um problema. Então, tem imunidade civil, administrativa, criminal. As passagens eles pagam. A passagem, sim. Então, Pelo menos isso. eles não, né? O Estado que banca, né? O Estado brasileiro banca dos representantes do Brasil, porque é empresa privada, ele está comprando um serviço, né? Está agindo com atos de gestão. E essa questão de comprar de impostos não tem limite? Como assim limite? Não tem limite de compra? Não, é imposto de importação livre. Livre. Ele pode financiar um veículo e não pagar o veículo que não vai confirmar o Aí não. Tá? Porque aí não tá... Se ele fizer isso, como chefe de Estado, ele está livre, não vai acontecer nada com ele. Ampla imunidade civil, administrativa. Se ele financia o carro e não paga, ele pode fazer isso? Ele não vai ser processado? Então, vamos lá prender o veículo. Não, o veículo sim, porque está no nome da instituição financeira, não é dele. A dívida que depois não vai ser paga. E, professor, e além disso, tem um baita do salário. E além disso, tem um bom salário. Em dólar. Em Em dólar, dólar. né? Em dólar. E vice-versa, né? O brasileiro também lá, esse Carreira Rio Branco, o pessoal que faz, diz assim, o que vale a pena é ir para o exterior ganhar em dólar, do que ganhar aqui como... Então, eles têm, pessoal, tá? Essa ampla imunidade. Qual é a exceção da imunidade? Se for sobre uma ação relativa a um imóvel privado, tá? Ou uma ação sucessória, em que ele seja herdeiro, então está discutindo a herança dele aqui no Brasil, alguém deixou um bem para ele, tá? Então, ele receber esse bem, tá? Ou aqui, se ele tiver uma profissão ou atividade comercial, ele vem exercer, ele quer exercer essa profissão aqui no Brasil, tá? E a reconvenção, pessoal,
que é uma palavra bem do processo civil, quem não teve, já te dou a palavra, Clauber, que é uma palavra, o que é reconvenção? Reconvenção é quando alguém te processa e tu pode processar essa pessoa na mesma ação. Isso é reconvenção. Então, por exemplo, assim, vamos supor que nesse acidente de trânsito, tá? Carol, ele tá imune lá. Tem a imunidade dele bem ampla. E aí só que ele resolve processar a pessoa. Aí a pessoa pode processar ele de volta na mesma ação, tá? Fala, Glau. Por os imóveis aí que a senhora falou, ele não paga os impostos tanto no Brasil quanto no país que ele trabalha? Ele não vai pagar imposto? Não, lá no país que ele trabalha, sim. Ah, tá. Mas ele Imposto de renda, né? do país que ele está. Sim. E no Brasil? Não. É que nenhum diplomata brasileiro está lá, ele vai pagar imposto de renda sobre os ganhos do salário dele, mas não vai pagar imposto lá. Aqui ele pagaria. Aqui ele vai pagar. Vai pagar, tá. Ele tem que declarar, obrigado. Declarar. O embaixador brasileiro vai para os Estados Unidos, ele recebe em reais. Recebe em dólar. Ainda mais se ele for para a Suíça. Vai receber bastante. E na Suíça tem a OMC, e tem, que é a sede da OMC, tem sede de várias organizações, pode trabalhar em vários lugares e receber em dólar. Uma carreira bem bacana. Então, pessoal, aqui voltando, tá? Então, essa imunidade ampla, depois eu quero mostrar para vocês aqui um quadro, olha que legal esse quadro aqui, só que vai fazer mais sentido depois que eu falar do consulado, tá? Opa! Olha esse quadro aqui, ele vai comparar, tá, pessoal? Eu não estou enxergando quase nada. Essa imagem não está muito boa. Não tá, né? Não, eu uso óculos, mas eu só... Né? Eu tava achando que era problema. Eu também, pai, eu tô achando. Mas o material dá para ver, porque aqui tem... Esse Acho que é o foco. teria que dar um foco melhor, mas eu não quero mexer, porque depois o negócio... Aí é pior, né? Aí a gente não arruma mais, aí fica sem. Então, ali, pessoal, aqui, esse quadro está disponível para vocês, www.mre, Ministério das Relações Exteriores.gov.br. Ou vocês podem jogar direto no Google, imunidade diplomática, ele vai aparecer ali. Tem no site do Ministério das Relações Exteriores, pessoal, tem perguntas e respostas sobre imunidade, bem legal, tá? Vale a pena depois vocês passearem lá para tirar essas informações numa linguagem até não tão jurídica. E aqui é uma comparação, ó. Pode ser preso ou detido agente diplomático? Não. Possui inviolabilidade de residência? Sim. O que é inviolabilidade? Não pode entrar na residência do diplomata, nem na residência particular, tá? Em todas? Tipo, vocês estão fazendo na praia e nem não pode. Também não pode. Tá? Pode ser emitida multa de trânsito? Sim. Tá? Multa de trânsito já relativizou. Pode depor como testemunha? Não. Aqui eu não enxergo. Pode ser processado Criminalmente? Não. Pode ser processado. Civil ou administrativamente, com algumas exceções que a gente viu ali de imóvel, etc. Tá? Então, ali tem esse quadro bem legal depois para vocês olharem. Tá? Então, outra coisa, isenção fiscal e inviolabilidade da bagagem. O que ele traz na bagagem, não pode mexer na bagagem do diplomata. Ela é separada? Não pode mexer. É identificada. Identificada, exatamente. Mesmo com o cachorro da polícia falar E aí? que droga. E aí? O que se faz numa hora dessa? Não pode. Não, ele não vai poder também entrar com droga. Então, isso vai ter um incidente diplomático para ser resolvido. Como teve um incidente diplomático do vice-presidente da Guiné Equatorial, que veio ao Brasil, está ali no nosso material, a reportagem para vocês olharem, com joias, relógios, valendo muito, e foi um incidente bem grave. Depois vocês olham, tem um programa da TV Justiça, 20 minutinhos. Foi legal, não foi? Então,
vão ali, pesquisem, façam, que nem a Júlia, vão atrás do material ali no AVA, que tem muita coisa. Vai complementando a aula, fica bem fácil a gente conseguir acompanhar, tá? E depois aqui, ó, trouxe o que é jurisprudência? Trouxe uma decisão judicial, ó. O que aconteceu? Ele estava sendo investigado, esse aqui é um crime, agora eu não me lembro qual era o crime, e aí o juiz disse assim, não, olha aqui, ó, tu tá bem, a gente está apurando aqui e há o envolvimento desse diplomata aí. Vamos dizer para ele não sair do país. Só que dizer para ele não sair do país já viola a inviolabilidade dele. Porque isso restringe a liberdade dele. E aí a jurisprudência não pode dizer que ele não pode sair do Brasil. Ele é inviolável. Agora, claro, o Brasil pode investigar o caso. Vamos supor, deu um assassinato. Existe uma hipótese de que quem tenha cometido foi o diplomata. Mas também, vamos ver se foi, se não foi, se ele pode fazer. Agora, ele apurou que foi o diplomata. Aí ele comunica, né, ele comunica às autoridades brasileiras que vão comunicar o Estado acreditante, que é o da origem deles, ó, existe aqui sérios indícios de que o fulano de tal, blá, 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 blá. Aí, depois disso, ele vai aguardar que o Estado tome providência, traga ele de volta, né, e processe. Agora, o Estado, nessa hipótese, existe sérios indícios que o fulano de tal tenha envolvimento nesse esquema aí. Assassinato, sei lá, organização criminosa. Aí, sabe o que o Estado vai fazer? Ah, é? Existe? Eu retiro a imunidade. Pode processar e pode fazer isso. Então, quem pode fazer isso? O próprio Estado, que ele é nacional. Ele está correndo esse risco a qualquer momento. Então, a imunidade dele não é também absoluta. O Estado vai dizer, tu foi para ali, tu achou que tu estava, né, bem, no bem bom, eu tirei a minha proteção para ti. E aí o Estado, que é onde ele está, né, acreditado que ele está, pode processar, julgar, fazer o que for, porque ele é uma pessoa qualquer, não tem mais imunidade. E ele vai ser, por exemplo, preso daí aqui. Vai ser preso como tantos outros estrangeiros estão cumprindo pena aqui no Brasil. Aí, a partir desse momento que ele perde a imunidade, ele começa a pagar imposto, essas coisas. Tudo. Depois que retira a imunidade, ela pode voltar ou tira uma vez? Não, tirou, a não ser que ele seja... Aí é muito difícil. Em tese poderia, mas na prática não, né, Carol? Tipo assim, tirou as imunidades. Não vai... Não, é porque não confia mais na gente, não tem mais... Agora, é comum que normalmente tire, antes de tirar as imunidades, se conceda um prazo para a pessoa voltar para o estado de origem dela, tá? Tipo, volta e não volta nunca mais, né? Então, ele é declarado persona não grata e não pode mais retornar aqui. E as imunidades consulares, pessoal. O que são as imunidades consulares? A gente viu, o consulado trata das relações privadas, existe uma outra convenção, um outro tratado internacional que fala justamente das imunidades do cônsul, que são menores, que estão aqui numa função típica lá, dar passaporte, registrar filho, ir atrás de documento, que a Ana aqui estava, que a outra colega nossa estava atrás. Então, para isso serve o consulado. E aí, nesse caso, as imunidades são pequenininhas, só em razão da função. Se cometeu crime lá na rua, azar, vai pagar por isso. Até violência doméstica, pessoal. Se o sujeito lá, embaixador, comete violência doméstica, ele tem imunidade. Tem imunidade. O brasileiro que era juiz lá uma vergonha para o Brasil, né? Mas foi para lá, depois saiu um escândalo, não estou prejulgando ninguém, mas ele foi para lá, juiz da corte interamericana. Saiu o escândalo e voltou. Não, vou embora daqui, né? Foi acusado de violência doméstica, o juiz brasileiro. Pode tirar uma foto do deputado do PSDB. Pode, né? Coisa horrível. Mas eu não vou abrir o off-topic aqui, senão a gente... Então, pessoal, o consulado e o cônsul, ele tem imunidade pequenininha.
função dele, só atos de função. Aí, claro que isso demanda uma interpretação, o que é ato de função, o que não é. Então, a gente falou agora de violência doméstica, crime, um assassinato, isso não é ato de função, né? O imposto lá do lugar onde está, isso porque é onde depende o consulado se instalar. Então, isso vai ser, a bagagem dele vai ser inviolável, o cônsul, nesse sentido também, tá? Então, a imunidade do consulado, no caso, seria relativamente à função só relacionada à função de cônsul. Ele vai pagar imposto. Não paga imposto, tá? Porque para ele exercer a função não vai pagar IPTU, nada disso, tá? Porque é ali onde está instalada a sede do consulado não paga IPTU, porque precisa ter uma sede para funcionar, tá? Nem a casa dele também não paga imposto, tá? Eles dão uma casa para pessoa moral? Aí cada estado vai fazer como que achar. Uns dão, outros. O estado que vai receber, não. Quem dá é o estado que é o empregador dele. Aí depende. Ou dá um valor, ou tem uma casa oficial, pode ser que tenha. Normalmente eles dão um valor e a pessoa aluga o caso onde vai morar. Tá? Mas tem alguns casos de embaixada que até tem dormitório. Pode ser. Tá. Então, outra questão também interessante, a gente está falando de estrangeiros e função do consulado. Uma das funções do consulado é ser avisado e é atuar, se quiser, em todos os casos de presos estrangeiros. Por exemplo, isso também é uma atuação privada dos consulados. Vamos supor, pegaram lá aeroporto, pegaram lá o cidadão inglês com droga na bagagem. Então, a autoridade policial brasileira, no caso a federal, que faz a fronteira, tem que avisar o consulado da Grã-Bretanha. Pegaram o brasileiro lá em droga. Que a maioria dos crimes hoje, pessoal, transnacional, envolve droga. A maioria, tá? Alguns casos de lavagem de dinheiro, mas a maioria é droga. Esse negócio de... A gente pode dizer aqui que 90% dos estrangeiros presos no Brasil, 98%, eu acho, é caso de droga. Tá? E vice-versa. Acho que a comunidade brasileira que está presa no exterior, a maioria é droga também. Então, por isso que eu estou falando, eu trabalhei na Defensoria Pública do Rio durante 5 anos só fazendo ação penal. Dizer assim, que 50% que a gente fazia lá era caso de mula de droga. Mula porque são aquelas pessoas com aquelas drogas na bagagem. E a maioria no Rio de Janeiro era de angolanos, porque viviam... Enfim, existe uma rota ali nesse sentido. Em razão, pessoal, essa relação entre o Estado, que a gente viu, né? O Estado que envia os agentes e o Estado nacional que recebe, lá no caso da diplomacia, a gente chama de direito de legação e a gente fala que é Estado acreditante e Estado acreditado. Aqui, ó, pessoal, no caso das relações consulares, a gente chama de Estado receptor, tá? O Estado que envia, o Estado receptor e vai enviar uma carta patente, ou seja, a pessoa vem representada por uma carta patente. Só para vocês saberem o nome, se ouvirem um dia na mídia. E o Estado, lembra daquilo que a gente falou, o agreement que ele dá em relação a quem ele está recebendo? Aqui o nome, quando se trata de cônsul, é exequatur, tá? Uma questão que a gente falou, bom, o Estado pode renunciar a essa imunidade. Poderia o próprio agente renunciar à sua imunidade? Dizer assim, eu quero que me investiguem para provar, quero ser processado para eu me defender e provar que eu sou inocente. Não pode. Não pode. Por quê? Porque a imunidade não é dada a ele enquanto pessoa, mas ele enquanto representante. Isso, em tese, poderia ferir o rei. Como que a gente não quer um representante do rei, assim, do Estado soberano, no banco dos réus? Então, tu vem para cá e a gente processa aqui. Vamos lavar roupa suja na nossa casa, não aqui, né? Então, a maioria entende que não. Um doutrinador aqui argentino, em 1868, faz muito tempo, ele defende que essa imunidade deveria ser
possível renunciar pela pessoa também. Ele dizia que era como se tratava de algo que era dado à pessoa, ele poderia renunciar. Mas aí a isso se deu o nome de cláusula Calvo, que era o nome dele. Se um dia vocês quiserem deixar lá no material, fica bonitinho de vocês nesse sentido. Aí eu trouxe algumas decisões, pessoal, para ilustrar o que é essa imunidade típica da função. Por exemplo, aqui nós temos um cônsul-geral de El Salvador, tá? Cônsul-geral de El Salvador, que foi pego com descaminho e falsidade ideológica. Descaminho é um crime, pessoal, de trazer mercadoria sem pagar imposto, né? Então, a pessoa trouxe, uma muamba, assim, 900, e falsidade ideológica significa preencher o documento falso, declarou algo falsamente, tá? Vocês vão estudar isso lá. Então, aí aqui, queriam processar o conde de El Salvador. Opa, mas isso é ou não é? Isso é ou não é em razão da função? Em tese seria, porque foi na mala dele, que era inviolável, então não poderia ser mexida. Mas aí ele disse, não, mas vamos, antes da gente terminar o processo, porque ele tem imunidade, vamos consultar o Estado estrangeiro, ver o que o Estado estrangeiro diz nacional dele. Então, ele disse assim, não, nós não vamos de pronto parar o processo. Nós vamos primeiro consultar o Estado estrangeiro. Aí foram consultar o Estado estrangeiro. Outra coisa que vocês já ouviram falar do cônsul honorário, agora a Anne falou, se eu não me engano disso, né? Cônsul honorário é um nacional do Estado brasileiro, por exemplo, no caso, que recebe essa comenda, no sentido, né, essa homenagem, e vira cônsul de um país, que ele normalmente tem alguma ligação. Então, por exemplo, cônsul honorário, eu poderia ser cônsul honorário de um outro país, mas eu não sou nacional daquele país, sou nacional brasileira, ou posso ter as dupla nacionalidade, mas sou brasileira também. Então, nessa hipótese, o cônsul honorário não goza de imunidade nem privilégio. Não goza. Tá? Não tem nenhuma imunidade e privilégio, cônsul honorário. Tá? Então, aqui, jurisprudência sobre isso. E aqui depois nós temos o nosso quadrinho que eu mostrei para vocês, ó. Então, aqui, ó, faz a distinção. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não consigo. Deixa eu ver se assim, ó, fica melhor. Não. Deu. Foi, né? Então, aqui, ó, eu consigo... Vejam, aqui tem assim, ó, colocando, os agentes consulares de carreira, ó, podem ser presos ou detidos? Não, exceto no caso de crime grave e com decisão. Então, eles não podem ser presos antes, tá, da sentença, detido aqui antes de uma sentença, tá? E aí aqui eles vão dizer, possuem inviolabilidade de residência? Sim, sim. Aqui, ó, o pessoal de serviço, não. Quem é o pessoal de serviço? O seu João, que a gente falou ali, ó, ele não tem imunidade, né? Os agentes consulares, aqui também não tem imunidade lá em relação a procedimentos policiais, né? De averiguação, por exemplo. E aí os consulares, os cônsul honorários, esses aqui não tem direito, não tem imunidade nenhuma. E aqui está em rosinha aqui os das organizações internacionais com imunidades amplas. E aí depois, pessoal, deixa eu é que aqui eu vou interromper. Eu tô quase terminando a minha bateria. E aí aqui, ó, se vocês forem... Só que eu não estou conseguindo compartilhar com o pessoal lá do... Aqui, ó, mre.gov. Não, vou botar assim no Google. Imunidades diplomáticas e ministério. Aí, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Tem várias perguntinhas que são privilégios e imunidades diplomáticas e consulares. Então, tem aqui, ó, bem bacana um material
Tá, pessoal do online também. Tem aqui, ó, em perguntas e respostas, lá na página do MRE. E a tabela que eu botei ali, ó, tá aqui. Então, tá complementar para vocês. Deixa eu também quero mostrar por fim aqui no nosso material. Por que tá assim tão grande? Se desconfigura, né? Então, aqui no nosso material, pessoal, tem a nossa aula, o filme Dama Dourada, o filme Argo, só tem o trailer, tá? Não fica o filme. Às vezes eu botava o filme, só que saía, então não adiantava. O programa aqui da imunidade diplomática, que eu falei, do caso envolvendo o vice-presidente da Guiné Equatorial, vale a pena. E aqui para nós debatermos, antes de encerrar a aula, esse caso aqui, não sei se vocês viram, foi o ano passado. A Júlia já viu. Entenda com a embaixadora filipina com imunidade diplomática pode responder por agressão doméstica. O que aconteceu aqui, pessoal? Vocês lembram desse caso? Não? Ela foi... Só vou passar rapidinho aqui. Esse pessoal do Zoom está me ouvindo? Vocês estão ouvindo, pessoal? Não devem estar vendo, né? Tô ouvindo sim, prof. A gente não tá conseguindo ver, a tela tá preta. Pois é. Prof, mas eu acho que tá preta porque tu acabou de dizer que tá com pouca bateria, daí ele vai cortando aos poucos algumas atividades. Ah, pode ser. Agora vocês estão vendo ou não? Sim, agora sim. Tá, o que eu quero mostrar aqui, pessoal? Não precisa ser todo o vídeo. Olha ali a embaixadora com a empregada doméstica, o jeito que ela tá tratando, né? Tá? Então, tem ali para vocês um material, esse caso, para a gente debater que saiu aqui. Desconfigurou, né? Tá, pessoal. E vocês... E eles não estão me enxergando aqui. Deixa eu tirar, interromper o compartilhamento. Não sei o que acontece com o vídeo que fica preto. Mas, pessoal do online, a gente vai debater aqui aí a questão justamente se essa pessoa... O que fazer? O que fazer numa situação dessa? Essa embaixatriz pode ser processada no Brasil por crime de agressão? Não. O que pode ser feito? O que o Brasil pode fazer? Comunicar o país de origem e essa pessoa ser declarada persona não grata e essa pessoa ser demandada. Sabe o que a Filipina fez? Mandou a empregada doméstica de volta. Calada. Calada, né? É isso aí. Como assim? Ah, ó, vem aqui que tu tá causando problema ali, a empregada. Ameaçaram? É. Né? Então, Prof, mas sabe que tem um canal que eu gosto muito de assistir, eu acho que teve um semestre até que eu cheguei a lhe mandar alguns episódios do YouTube, que é Sobrevivendo na Turquia. E ela recebe casos de inúmeros lugares, assim. E há uma diferença cultural de tratamento. Parece surreal, mas há uma diferença cultural de tratamento naqueles países daquela região ali. Incluso Filipinas. Mas é bem legal, para quem quiser assistir, fala de tráfico humano, fala de tudo. Como é o nome do canal para o pessoal que anotar? Sobrevivendo é Dani Bodioni. Dani Bodioni? Dani de Daniela? Isso.
Ela é uma mineira que casou com um turco e tá passando maus cortados lá, porque depois que tu casa e que tu tem um filho, a mãe, vamos supor, eles se separaram hoje, e separação lá também é bastante difícil. E ela não quis voltar para o Brasil porque o filho pertence à família do pai. Então, assim, ela esclarece várias coisas que a gente está estudando aqui, que eu acho que é bem legal para a turma acompanhar. Assim. Então, ótimo. Põe ali no chat, então, se tu puder. Pois sim. Tá? Então é isso, a gente vai, pessoal, vou encerrar com vocês aqui no online, tá? A gente aqui no presencial vai ver se alguém quer fazer algum comentário, mas no online vou liberá-los, ok? Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite, prof. Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite. Põe ali no site. E vocês, pessoal, querem